Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje você vai aprender junto comigo um pouco mais sobre a síndrome do túnel do carpo. Também teremos bate-papo sobre gengivoplastia. Já ouviu falar? A gente vai entender tudo sobre esse tema. E ainda como deve ser a dieta de pessoas que passaram pela cirurgia bariátrica. Quais são as mudanças? Enfim, a gente vai entender tudo na entrevista de hoje também. Aproveita a oportunidade para se manter conectado conosco e para participar do programa através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial e você acompanha toda a nossa programação através do site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais, te espero lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Daniel Salu, neurocirurgião, para a gente falar um pouquinho da síndrome do túnel do carpo. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. É um prazer, muito obrigado por ter chamado. Vamos falar de síndrome do túnel do carpo, doutor? A gente até ouve falar, parece que tem uma certa prevalência aí na população, né? Mas um nome difícil, complicado, né? Túnel do carpo, é uma síndrome. Explica um pouquinho pra gente. Eu acho interessante começar pelo nome, porque realmente é um nome que não é, para o leigo, não é autoexplicativo, né? Mas, na verdade, é bem simples. A síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. O túnel porque é realmente um túnel que a gente tem na mão e onde passam tendões e também um nervo aqui, que é o nervo mediano, e o carpo é a mão. Então, é um túnel na mão e aí a síndrome que acontece por conta de uma compressão que tem bem nesse local. É uma condição genética? Famílias têm mais predisposição? É mais comum em homens, mulheres, faixa etária? Tem isso? Tem sim. Essa doença ela é muito prevalente, né? Ela acaba sendo mesmo frequente na população, então em torno de 4, 5% das pessoas acaba tendo, né? Ela é mais frequente em mulher, 3 vezes mais ou menos mais frequente em mulher. A faixa etária é mais ou menos em torno dos 50, dos 40 aos 60 anos, né? E a doença em si, né? Ela é por conta de um desequilíbrio do que tem lá dentro do túnel e do tamanho do túnel. Então é possível que isso daí que dite os fatores, né? Talvez seja mais comum em mulher porque tem a mão um pouco menor. E pessoas que trabalham, fazem esforço repetitivo com esta mão, né? Então, tanto é que ela é mais comum na mão dominante. Então, provavelmente esses são os fatores mais importantes que predispõem a pessoa a ter a síndrome do túnel do carpo, né? Olha, hoje a gente tem um dispositivo que vive com a gente sempre, que é o celular, e exige muito. Então, suas mãos não estão nunca livres, a gente sempre tem um celular nas mãos, né? Estar sempre segurando esse objeto, o peso dele, né? A gente passou por uma fase que legal era ter celular pequeno, né? Os mais jovens não sabem do que eu tô falando, mas você que tá em casa sabe. Hoje não, eles são maiores, são mais pesadinhos, né? Conectado, digitando. Isso pode favorecer ali, se tornar essa coisa do repetitivo que você falou? Eu acho que em excesso pode sim, né? Mas quando a gente pensa, né, nesses esforços repetitivos, a gente também pensa em grandes esforços. Então, por exemplo, a mão da costureira, que está fazendo bastante força. Então, talvez o cirurgião com uma luva apertada lá, horas operando numa mesma posição, ou que exige a posição da mão muito tempo parada em determinada posição, né? Perfeito. Legal. Você falou de mão de mulher, que é menor, e aí então pode ser que né, o espacinho ali seja menor, mais fácil de ser comprimido. E aqui vou levantar outras questões, você me fala o que é fator de risco ou não. Tem gente que incha muito, e que não incha só os pés, que é o mais comum, né? Também encerra o dia com as mãos mais inchadas. Pessoas que estão acima do peso, que aí a mão também fica, né? A mão também engorda. Pode haver isso, esse finalzinho aqui do braço, a gente sabe que tem até hoje fala-se muito de lipedema, né? É mais comum nas pernas, mas a gente vê algumas condições ali também acometendo braços, mãos, o punho ali. Isso, vocês podem ser fatores? Pode sim.
E aí entra naquela diferença entre o conteúdo e o continente, né? O continente seria o túnel e o conteúdo, o nervo e os tendões. O que pode acontecer é que, em vez do túnel ser pequeno, os tendões e o nervo, a parte lá dentro, acabar pressionando, então o continente ser maior. Então, inchaço, por exemplo, na gravidez, é uma possibilidade, por conta dos hormônios e também daquele estado de ficar um pouco mais inchada. Acaba comprimindo o nervo lá dentro e acaba, às vezes, resolvendo sozinho depois que acaba a gravidez. E condições inflamatórias também são importantes. Então, tendinites, coisas que acabam aumentando o tamanho do nervo dentro do canal, aumenta a inflamação, aumenta a compressão do nervo e acaba causando mais a síndrome também. É um fator de risco também. E aí pode ser algo bem pontual, temporário, porque aí nesse caso você falou da tendinite, é a tendinite que está provocando essa questão. Então a gente vai tratar da tendinite, a princípio. Exatamente. A síndrome do túnel do carpo nem sempre a causa, o tratamento dela é cirúrgico, né? Então, às vezes o problema pontual tá com a tendinite, trata a tendinite. Perfeito, é isso mesmo. Você falou da gravidez. Não opera grávida, né? Olha, é raro às vezes que a gente precisa operar uma grávida, né? Às vezes precisa, mas eu acho que para essa doença tem que estar muito, muito grave para a gente pensar, porque a gente tem outras formas também de tratar a doença, né? Então, por exemplo, o uso de talas, né? De órteses para manter a mão. A gente pode tentar medidas mais conservadoras, esperar acabar a gravidez e ver. E que não é aquela órtese, aquela tala que você compra na farmácia quando você tem tendinite, que tem uma posição diferente da mão, né? Exatamente. Tem uma posição que a mão fica mais neutra e o nervo, ele acaba ficando mais liberado. Tá. Os sintomas do síndrome do túnel do carpo, eles são muito comuns à noite, né? É pior à noite normalmente. Então, essa tala, muitas vezes a gente passa para usar durante o sono mesmo. Então, acaba colocando. Como é que sabe? Como é que alguém que está em casa fala, peraí, eu tenho alguma coisa aqui. Será que é síndrome do túnel do carpo? Claro que precisa do acolhimento médico, mas alguns sintomas, coisas clássicas que você poderia dizer pra gente? Uma coisa bem clássica dessa síndrome são as dores em choque e elas correm para esses dedos aqui. Eles poupam o dedo mínimo e poupam também o dorso da mão. Então, nessa parte é a parte típica do nervo mediano, que é o que é comprimido por essa doença. Então, formigamento, dor em choque são os principais. Às vezes podem até irradiar para longe do punho. A compressão é aqui, mas acaba doendo mais para cima, próximo do cotovelo, do braço. Então, e tem algumas outras doenças que podem se parecer com o túnel do carpo. Então, por exemplo, problemas na coluna, aqui na cervical. Muitas vezes a gente vai lá, começa a investigar um túnel do carpo e acaba operando a coluna do paciente, porque o problema era lá, né? Então, é por isso que realmente é muito importante o atendimento, a avaliação médica para determinar, antes de taxar o diagnóstico, né? A síndrome do túnel do carpo tira a sensibilidade? Tira a sensibilidade também. Em alguns casos mais avançados, podem até dar atrofia no músculo da mão, você perder músculo da mão por conta do dano no nervo, né? Quando o dano é muito grave assim, a gente prefere o tratamento cirúrgico e tratar logo, né? Para que não chegue nisso. A gente falou da gestante, né? Eu tive essa condição durante a gestação, principalmente aí no último trimestre. E como eu não tinha antes, eu tinha certeza, claro que depois eu perguntei para o meu médico, né? Eu tinha certeza que aquilo ia passar depois. Então, eu não busquei tratamento para isso. Mas se fosse algo que me incomodasse demais, mesmo grávida, dava para tratar, né? Dava para tratar. E o tratamento, provavelmente o seu seria o tratamento não invasivo, né? Então, sim, com órteses, anti-inflamatório, tentar tirar, por exemplo, se tiver um relógio que está apertando no local, tudo isso daí daria para mexer, né? E ter essa informação é muito legal, né? Porque você acorda, à noite, o doutor falou que pior, eu acordava com as mãos bem dormentes, demorava um pouquinho, tinha que dar uma sacudida assim na mão, né? Para melhorar. Saber disso, saber qual é a condição, isso ajuda, já acalma, né? E aí você decide se você quer fazer o tratamento mesmo, ele sendo conservador, ou se você também tolera, aguenta e espera, já que a gestação tem prazo para terminar também, exatamente, né? Agora, falando do anti-inflamatório, de tudo isso, uso contínuo, o que se imagina? É uma condição que tem cura?
É uma condição que é possível a cura, sim. Às vezes ela é causada por processos temporários, né, que nem a gente falou. E em alguns casos anatômicos, né, então, por exemplo, uma mão pequena que acaba se perpetuando, né, a cirurgia pode trazer a cura também. Tá. E como é essa cirurgia? Já você me fala, tá? Tá. Como essa cirurgia assusta um pouco, porque se é na mão dominante, que acomete mais ou que costuma, sei lá, chegar ali primeiro, a gente fica com medo, né? De comprometer a mão dominante na cirurgia. Já se tira essa dúvida. Vamos atender quem está em casa? Tem perguntinha do público através do WhatsApp. Bora conhecer a pergunta do nosso telespectador. Boa tarde. Tem uma neta que está com um cisto no pulso e as mãos ficam inchadas. O que ela pode fazer? Bom, nesse caso, não parece que é síndrome do túnel do carpo, né, doutor? Nesse caso não parece. Parece que é alguma outra doença, né? Tem algumas estruturas na mão que podem gerar um cisto, que é um acúmulo de líquido, né? E aí a avaliação por um médico, principalmente especialista da mão, ela é fundamental, né? Para você conseguir discernir da onde que é esse cisto. Então, determinados cistos precisam de determinados tratamentos diferentes e, às vezes, até alguns exames, como, por exemplo, o ultrassom, ele pode ajudar para identificar em qual estrutura que está o cisto ou qualquer outra doença que apareça, mas não tem cara de ser síndrome do túnel do carpo mesmo. Tá. Vamos falar um pouquinho da cirurgia? Vamos falar. Doutor, que tipo de cirurgia é essa e como que os pacientes costumam receber a notícia quando o caso é cirúrgico? Normalmente, quando o caso é cirúrgico, o paciente já está pedindo por um tratamento esgotado, né? que resolva, porque já tentou fazer outras coisas ou está muito intenso, né? Existe uma outra coisa que eu não falei, né, que é o exame da eletroneuromiografia, que ela também pode ajudar a ver o quão grave está essa compressão para o nervo, né, se ele está muito afetado ou não. Mas a parte clínica já, muitas vezes, já pode direcionar para o tratamento cirúrgico, né? E o tratamento cirúrgico, normalmente, o paciente com dor, ele quer alguma coisa que resolva logo, e essa cirurgia é uma cirurgia que tem chance de proporcionar isso, uma recuperação rápida, né? O que é essa cirurgia? O túnel, ele é feito pela parte aqui de trás da minha mão, por osso, e aqui na frente tem um ligamento, chama ligamento transverso. Esse ligamento é o alvo da nossa cirurgia, então a gente consegue abrir o ligamento e aliviar a pressão que está tendo no nervo e junto dos tendões no túnel do carpo, né? A cirurgia ela pode ser feita da forma tradicional, que é um corte mais ou menos aqui, e corta o ligamento, né? E desde então também foram desenvolvidas técnicas, né? Que eu particularmente gosto muito, que é de uma que é um cortezinho aqui menor, que entra com uma câmera, que é uma técnica endoscópica, e aí corta o ligamento, né? Sem precisar fazer uma incisão maior, com uma recuperação até de uma semana mais rápida do que a normal. Sem romper a pele, você só vai fazer um furinho ali pro acesso, você consegue fazer, você rompe ali o ligamento propositalmente, mas sem romper a pele e outras estruturas ali, te dá uma recuperação melhor. Exatamente, a pele, músculo que está ao redor, acaba não machucando, né? Machucando menos. Tá. E aí acaba sendo o pós-operatório bem mais tranquilo do que o aberto, né? Esse nervo serve para quê? Que a gente vai romper ele na cirurgia? Ele servia para quê antes? Ele serve para... Não, o nervo, na verdade, a gente não rompe, né? A gente está protegendo ele. Protege... Tá. A gente vai romper o ligamento. O ligamento, tá. né? Não é o nervo, é o ligamento que vai romper. E ele servia para quê, esse ligamento? O ligamento, ele é uma estrutura anatômica que conduz o nosso tendão, né? Que os flexores do dedo, eles passam por aí, né? Então faz como se fosse uma espécie de uma polia, né? Passando. Tá. Seccionar ele não vai causar um problema para a flexão, tá? Essa é a principal pergunta que te fazem, com certeza, né? Com certeza. Se vai diminuir algum movimento da mão. Exatamente. E não tem. Não tem. Só vai mesmo aliviar essa pressão do túnel. No pós-operatório imediato, né, a gente evita fazer esse tipo de movimento, né, de compressão, porque ainda não fez a cicatriz, né? Mas depois, essa parte que está aberta, ela meio que acaba cicatrizando e formando uma fibrose nova. Então, acaba meio que aquela função que precisava, acaba reformando. Perfeito. Isso tanto da aberta
quanto da endoscópio. Perfeito. Tá. Você falou de um exame que chama eletroneuromiografia, que pode medir quão comprometida está essa área de quem tem a síndrome do túnel do carpo. Pode ser, vou dar exemplos aqui, que devem ser o seu dia a dia, mas a gente sempre tem curiosidade. O exame nem aponta algo tão severo. Pelo exame, você não operaria essa pessoa, mas ela sente muita dor, queixa muito. Aí se torna cirúrgico? Aí se torna cirúrgico se for determinado que no exame clínico é do túnel do carpo, né? Isso daí, às vezes, pode ser uma dica de que o problema não seja o túnel do carpo. Pode ser alguma outra coisa dando dor e simulando o túnel do carpo. É uma das vezes que a gente vai procurar, por exemplo, lesões que podem simular, por exemplo, na coluna. Tá. Pessoas que já têm outras doenças que provocam dores. E eu vou citar aqui, por exemplo, a fibromialgia. É alguém já muito dolorida, uma pessoa que queixa muito de dores. Pode confundir? Pode confundir. E é muito importante, né, esse tipo de diagnóstico durante a consulta, porque mesmo, não precisa nem ser na área necessariamente do túnel do carpo, né, qualquer outra área. E às vezes, o que acontece, né? O ambiente que a gente é submetido para atender o paciente, às vezes faz com que o especialista só olhe aquela parte que que o paciente veio se queixar naquele dia, né? E acaba não vendo como um todo. Então, o mesmo paciente vai para um ortopedista de ombro, aí o ortopedista vê só o ombro, aí passa com o neurocirurgião na coluna, aí vê só a coluna e tal, e ninguém une aquele diagnóstico e acaba fazendo, às vezes, procedimentos que não precisam ser feitos e que não melhoram o paciente porque a doença não está naquele lugar, ela está no corpo inteiro. Então, a avaliação médica bem feita é muito importante. Tem algum outro exame que seja necessário ou que seja possível ver algo aí que possa te indicar que é mesmo a síndrome do túnel do carpo? Um que é usado bastante também é o ultrassom. E aí porque o ultrassom ele vai dar a medida das coisas, vai dar para ver o tamanho do túnel, o tamanho do nervo e se ele está aumentado ou não, né? Mas todos eles são subsidiários, né? Eles estão ajudando só no nosso diagnóstico. A parte clínica, que nem você falou, é a mais importante. Às vezes vai lá e o exame não mostra, ou às vezes o paciente quase que não tem sintoma e o exame ele não condiz, isso daí pode acontecer. Às vezes acontece do exame estar todo alterado e a pessoa não sentir nada também. Pensar nas medicações para quem responde bem aos medicamentos, pensa num tratamento de final indeterminado? Às vezes pode ser, né? Nessa cirurgia, especificamente, como ela é relativamente pequena, a gente está falando de um procedimento de 15 minutos, né? É difícil a gente acabar contraindicando uma cirurgia numa pessoa que vai ficar muito tempo, né? Perfeito. E a preocupação é, doutora, eu vou me recuperar logo, né? Posso logo voltar às atividades no computador? Vai precisar fazer, com certeza, fisioterapia e uma reabilitação ali, direcionada, às vezes com terapia ocupacional também. Isso tudo já é esperado depois da cirurgia? Isso tudo ajuda, né? E o pós-operatório mal feito pode colocar a cirurgia toda, né, no lixo, né? Que acabou fazendo à toa a cirurgia ou até trazendo complicações que não tinha antes, né? Então, pós-operatório é muito, muito importante. Então, seguir a recomendação lá dos esforços, de não fazer determinado movimento, respeitar o período sem carregar peso. E nesse caso é muito pouco, né? Em torno de uma semana ali, o paciente já começa a se sentir muito, muito bem. Você chegou a falar o tempo cirúrgico, eu não me atentei. 15 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Então tem, às vezes, o processo de colocar o paciente dentro do centro cirúrgico e anestesiar, é mais demorado do que a cirurgia. Você pensa em alta desse paciente no mesmo dia? Pode ser no mesmo dia e, às vezes, por conta da anestesia da sedação, da anestesia geral, às vezes vale a pena ir no dia seguinte, mas no máximo isso. E nesse caso, costuma fazer geral mesmo? Costuma fazer geral. É possível fazer com local, então imaginando alguns casos raros que não possam receber nada, mas a local, ela pode dar um pouquinho de desconforto. Então, alguma coisa da anestesia geral, pelo menos a sedação é boa. Existem outras modalidades também de anestesia, né? Mas é basicamente isso. Tá, legal. Isso é uma coisa que, por mais que a gente converse com o médico que vai nos operar, a anestesia é uma outra especialidade médica. Então, ali no momento, o anestesista conversa com a gente, né, antes da cirurgia, e
É claro que vocês já têm vocês já interagem muito bem, já combinam, né? A equipe já costuma ser a mesma ali que opera, vocês já sabem como funciona, mas podem ter casos, então, que a anestesia pode ser diferente, e isso quem vai comandar é mesmo o médico anestesista, né? Exatamente, e tudo de preferência visto antes, né? Para evitar essas surpresas. Exatamente. E também já tirar as dúvidas do paciente, porque a anestesia também gera bastante dúvidas, né? Também tem gera. gente que tem medo da anestesia. Cirurgia, a pessoa não está preocupada, mas da anestesia ela está muito, né? Então também para que a pessoa possa ficar tranquila, porque isso vai ajudar até no pós-operatório, né? Com certeza. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, por favor? Vamos saber o que chega para nós? Pergunta da Georgina, aqui de São Paulo. É verdade que a cirurgia para aliviar a síndrome do túnel do carpo pode afetar a ligação no cérebro, causando paralisia de vez? Obrigada, Georgina, pela sua pergunta, doutor. Não, a síndrome do túnel do carpo, né, na pior, estou imaginando aí uma complicação que eu nunca vi, mas a pior coisa que pode acontecer é lesar o nervo, né? E isso não afetaria a ligação do cérebro, mas a ligação do nervo mesmo. E aí sim poderia ter um problema de ficar com anestesia na mão e não sentir mais aquela parte que é responsável pelo nervo mediano, né? Mas, graças a Deus, o cérebro está bem longe disso daí, ele não vai ser afetado diretamente, né? Claro que o doutor está falando aqui de evolução da cirurgia e de profissionais que estão muito habilitados, capacitados para fazer isso. Se a gente for pensar em tudo o que pode acontecer, né, muita coisa pode acontecer. Mas a porcentagem é sempre baixa, né? Ainda mais das coisas muito graves. Sempre muito baixa. É sempre bom perguntar, é sempre bom saber, né? Mas manter também a fé e confiar no profissional, porque é muito isso, né? Exatamente. A relação médico-paciente tem que estar assim em primeiro lugar. Se não tiver a confiança, qualquer coisa, mesmo que dê certo, depois gera dúvida. Então é melhor, desde o zero, ter isso daí bem resolvido. Tem mais uma perguntinha? É isso? Vamos colocar na tela, por favor, uma pergunta e um minutinho para a gente encerrar este bloco. Roseli, do Paraná. Olá, boa tarde. Tenho a síndrome do túnel do carpo na mão direita, fiz cirurgia, mas ainda sofro com muita dor e muito choque. Já passou para outra mão. O que eu posso fazer? Obrigada, Roseli. Roseli, a principal coisa que você precisa fazer, né, é entender o porquê que voltou, né, ou por que não passou a síndrome mesmo, né, os sintomas da sua mão. Então, às vezes, pode ser uma piora ou alguma outra doença. Então, por exemplo, eu citei, né, condições que inflamam o nervo e os tendões. Será que tem alguma condição dessa que não necessariamente a cirurgia resolveu? Será que teve algum problema pós-operatório? As cirurgias, elas são passíveis de ter complicações no pós-operatório. Então, a primeira coisa, né, é avaliar o porquê que está acontecendo isso com o seu médico, né? A segunda coisa que é interessante, isso de passar para outra mão, né? Metade das vezes acontece na mão dominante, né? No meu caso, mão direita. Mais ou menos, né? A outra metade que sobra, metade da metade só é só na mão esquerda. Então, 85% lá das vezes acomete a mão direita e em 25% das vezes as duas mãos, né? Em 30% mais ou menos as duas mãos. Então, é comum em quem tem predisposição para uma mão acabar apresentando na outra também. Não é que passa para outra, a outra também apresenta ali o mesmo problema, né? Muito legal saber disso, doutora. Eu vou deixar os contatos aqui, tá convidado a voltar, viu? Muito obrigado. Venha sempre, uma conversa muito agradável, entrevista muito esclarecedora. Eu vou deixar o Instagram do doutor, @Dr. Samuel Salu, @Dr. Samuel Salu. O WhatsApp é 11 9 9729 7707. 11 9 9729 7707. O YouTube, Dr. Samuel Salu. Dr. Samuel Salu. Volte sempre, doutor. Muito obrigado. É um prazer. O prazer é nosso. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o tema é gengivoplastia. Estou te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de gengivoplastia. Você sabe que cirurgia é essa? Quando é que ela é indicada? Para que ela serve? A gente vai tirar as dúvidas aqui nesse bloco. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Você manda sua pergunta. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho o prazer de receber o Dr. Felipe Fernandes. Ele é cirurgião dentista. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado a você pelo convite. Prazer. Gengivoplastia, então é uma cirurgia da gengiva, é isso? Da gengiva, exatamente. Bom, assim, é uma cirurgia que os casos dos pacientes que procuram para fazer essa cirurgia geralmente é caso de estética, né? Então não é aquele caso de necessidade. Se torna uma necessidade porque a estética hoje, a maioria ocupa do caso muito é estética. Então a pessoa que está insatisfeita com o sorriso, né, aquele sorriso gengival que a gente fala, que quando a pessoa sorri aparece mais gengiva do que dente, teoricamente. Né? Costumam ser pessoas que já naturalmente têm os dentes menores? A questão não é que os dentes são menores, às vezes é a gengiva que é muito grande, por isso que é feito essa gengivoplastia, né? Que aí é a remoção daquela gengiva que encobre os dentes, dando aquele aspecto de dente pequeno. E uma simples cirurgia transforma o sorriso daquela pessoa. Que é um sorriso mais infantil. Essa é a queixa? É exatamente isso. Parece dente de leite, né? Aqueles dentinhos pequenos. E aí o que você faz é a liberação dessa... Você tira essa gengiva e aí você deixa mais dente à mostra? Exatamente. Esse é o processo? Exatamente. Nos casos, né, dessa gengiva aumentada que cobre os dentes, porque ali por baixo da gengiva, o dente está ali. Geralmente o dente é um dente bonito anatomicamente. Então a gengiva ali aumentada cobre aquilo e aí fica aquele aspecto. Fora os casos, né, dos sorrisos gengivais, que aí tem muito osso também, não só a gengiva. Tá bom. A então gengiva, são várias possibilidades ali. Várias possibilidades, E que técnica, como vai ser feito, isso fica por conta do cirurgião dentista mesmo. Caso, cada caso. Se o problema é só a gengiva, a gente costuma chamar de gengivectomia, que é só a remoção gengival. De um excesso de gengiva. Então, tem casos ali que o sorriso não está harmônico, né? Então a simetria não está legal. A gente vai fazendo o contorno do dente, deixando tudo simétrico e corre, né? Às vezes tem os casos que precisa mexer no osso também, que aí a gente considera a gengivoplastia, que aí já é uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas tranquilo também. Doutor, por favor, me corrija se estiver errado, mas hoje quando a gente pensa nas possibilidades para quem mostra um pouco de gengiva, porque aqui você com certeza conhece alguém que mostra muita gengiva, que esse sempre foi o grande problema da pessoa. Mas hoje a gente tem a própria toxina botulínica, que faz o maior sucesso nas mãos do cirurgião dentista, justamente porque vocês estão cuidando já do sorriso da pessoa. Exatamente. E tudo que está ao redor ali, vocês conseguem usar as ferramentas da estética para ajudar esse paciente, né? Então, pode ter indicação. Pode ser que fique a cargo do paciente escolher se ele vai fazer uma cirurgia ou se ele vai se comprometer a fazer essa toxina botulínica, que infelizmente dura pouco, né? Dura em média 6 meses, né? Então. Mas para quem sorri muito, então, e tem essa demanda, vai durar menos. Mas sabe, assim, a questão da toxina em relação ali à gengivoplastia, vai estar no sorriso. Se o sorriso da pessoa é bonito, os dentes já estão bem contornados em relação a tamanho e simetria, aí o botox ali, a toxina botulínica, resolve no sorriso gengival. Agora, se a gengiva está cobrindo os dentes, aí eu acho que aí vai ter que, na verdade, fazer a gengivoplastia ou a gengivectomia e aplicar o botox também, né? Porque se o sorriso sobe muito... Isso a gente está falando no caso de uma cirurgia simples, né? Pode virar uma cirurgia maior para remoção de osso, cortar osso, aí já é outra
parte do bucomaxilo, né? Ah, então pode ser uma coisa que a gente marca ali no consultório, mesmo consultório de dentista, que a gente vai fazer nossa limpeza, nossa prevenção, profilaxia. Pode ser que a gente agende, claro, é um procedimento, vai demorar um pouquinho mais, a gente se organiza esse programa, mas pode ser, inclusive, uma coisa maior. Maior. Aí, sim, em relação a esse casos e casos, em relação a esse sorriso alto, né, que mostra muita gengiva, por que acontece? A gengiva, ela é um tecido epitelial, né, que cobre o osso, né? Então ela reveste o osso. Onde tem osso vai ter gengiva, na parte bucal, né? Então se a pessoa tem o osso muito grande, automaticamente aquela gengiva vai ficar muito exposta, muito visível no sorriso, né? Então, às vezes, é necessário já partir para uma cirurgia maior, de remoção de osso mesmo. Nesses casos em que você me falou que a gengiva está cobrindo parte de um dente saudável que está ali, que poderia ficar mais exposto, como é que você sabe que é dente que está ali embaixo e que tem possibilidade de fazer isso? Ou que você, de repente, não vai, que é o que a gente não quer, né? Expor uma raiz, que aí causa sensibilidade. Exatamente. Que é o que acontece com muita gente, escova com muita força, né? A gengiva vai retraindo, que é o que a gente não quer. Que tipo de exame, o que você precisa para saber que ali tem espaço, sim, para você tirar a gengiva, sendo que a pessoa vai continuar com a boca saudável? É uma radiografia, né? A gente sempre faz a radiografia, que é a imagem que a gente consegue ver. Essa parte do dente exposta que a gente vê chama coroa, né? Então a coroa ela é protegida pelo esmalte. Acima da coroa, onde é a raiz, não tem esmalte, porque o osso e a gengiva está protegendo. Então, exatamente, se a gente tira um pouco a mais da coroa, a pessoa vai ter sensibilidade, porque a raiz vai ficar exposta. Então, na radiografia, a gente consegue ver, delimitar o tamanho da coroa e tem sondas milimétricas também, com as marcações. Então, a gente entra com essa sonda na gengiva e sente aonde a gengiva é uma gengiva inserida ou uma gengiva marginal. No caso, a marginal é essa que contorna o dente, ela é um pouquinho mais solta, então a gente consegue penetrar com a sonda. A gengiva inserida, ela é praticamente aderida ao osso. Então a gente consegue ver aquela bolsa que a sonda entra e tem as marcações na sonda que dá quantos milímetros a gente consegue remover. Hoje fala bastante de tentar resolver os problemas com... colocando outras coisas, né? Nesse caso, seria retirar a gengiva, retirar o tecido. Mas no caso da gengivoplastia, também tá dentro dessa nomenclatura o enxerto, né? Colocar gengiva também. Perfeito, perfeito, legal. Agora, pensar assim, lente de contato, isso não vai resolver. Faceta, isso não resolve o problema de ninguém. Geralmente, para quem vai fazer esses tipos de tratamento estético, grande maioria dos casos é necessário fazer a gengivoplastia para dar essa simetria para as facetas ficarem perfeitas, né? Porque assim, o dia a dia, a gente em si, não é lá 100% perfeito, né? Vai ter uma gengiva em outra. E o paciente que busca essa perfeição com essa estética, aí sempre vai ter uma gengivinha maior, um dente maior. Aí que tá o perigo, né? Nessa busca da perfeição. Tá. Como é que dá para programar uma cirurgia? Vamos pensar na cirurgia mais simples, então. Primeiro você falou de gengivectomia. Gengivectomia, isso. Que é o mais simples. Como é que a pessoa que precisa fazer esse tipo de cirurgia, ela chega reclamando do quê? Desse excesso que aparece sorriso, muito? Exatamente. E é mais na arcada superior? É mais na arcada superior, Uma causa também que acontece muito é pacientes que fez um tratamento longo com o aparelho ortodôntico, né? Os brackets. E a pessoa que não faz uma higienização bem feita, essa gengiva vai inflamando. Então, inflama um mês, vai inflamando 2, chega uma hora que vira uma hiperplasia, que é um aumento do tecido gengival. E mesmo após a remoção do aparelho, essa gengiva não volta ao normal. Aí, às vezes, é necessário fazer a remoção para deixar ali a estética legal. Hoje, com os alinhadores... Não, é diferente, né? Não Os acontece. alinhadores não. É mais o tratamento modo com o bracket, analógico, né? Tá. Já ouvi muitos profissionais falando que hoje a gente fala muito da potência, da odontologia digital, né?
E aí, muitos profissionais falando que não é só isso, só o benefício ali no resultado, que é mais rápido, não. Que também tem essas questões da higiene, Com certeza. da manutenção, né? Então, de manter ali, você tá ativo, não tá esperando um resultado. Exatamente. E o paciente chega no consultório, igual eu estava falando, a queixa maior é essa, é o sorriso, ver a gengiva grande, pouco dente aparecendo. E assim, a mudança é imediata. Imediata. Né? É imediata. E você acredita que mudou, foi uma mudança talvez de paradigma, ou as pessoas passaram a se olhar mais na tela com a pandemia? É verdade. Não incomodava nada. Tinha um sorriso gengival, mas ela também não se via muito. Alguém que não é muito fã de espelho também. Com as telas hoje, todo mundo se vê muito, né? Assim, no consultório ali, enquanto eu estou atendendo o paciente, eu já estou pensando em tudo ali. Às vezes eu comento com o paciente e ele fala, nossa, eu nunca percebi que meus dentes são pequenos, sabe? Assim, você vê que dá para melhorar, o sorriso da pessoa vai melhorar muito, mas às vezes o paciente também, alguns nem percebe que tem esse procedimento que pode ser feito simples no consultório, anestesia local, né? Então, assim... Estamos falando mais ou menos de quanto tempo de procedimento? De procedimento? Arcada superior e inferior é mais ou menos 1 hora e pouquinho. Tem 2 tipos de cirurgias, né? Então tem a cirurgia mais invasiva, com bisturi, né? E tem a cirurgia a laser hoje, que é bem prático também. Então, assim... Sangra menos? Pouco sangramento, quase vantagem, nada. Né? Uma vantagem grande. Então, uma cicatrização melhor, faz um pós-operatório com laser, né? Então, assim, tudo vai ajudando. Um tecido que é muito vascularizado, então cicatriza muito bem, né? Alguma restrição nesse pós-procedimento aí? Não, o pós-operatório é bem tranquilo, 48 horas, né? Lógico, não fazer esforço físico, não traumatizar com uma escovação forte ali, vai tomar um anti-inflamatóriozinho. Alimentação mais tranquila, coisinha mais gelada nas primeiras horas ali, primeiro tomar dia. Muito sorvete, açaí. Legal. Mas no pós, assim, em si, não tem nada que seja comprometida e tá. E aí pensar também que a saúde da pessoa tem que estar boa para ela ser submetida a um procedimento, né? Por mais que seja um procedimento não tão invasivo, a gente sempre pede para a pessoa estar em dia ali, com a saúde. É um caso, né, já é uns sintomas, às vezes, de pacientes que têm doenças pré-existentes. Então, às vezes, paciente diabético tem muito problema de periodontite, de gengiva inflamada, né, então pode... A gente está pensando aqui numa faixa etária talvez mais cedo das pessoas buscando. Das pessoas procurarem, sim. Então, né? Até adolescente já buscando? Já. E pode fazer? Pode, assim, uma certa idade do adolescente, né? Não vamos pegar hoje uma criança de 13, 14 anos, mas 17 anos. Não. Porque aí já dá para saber que vai ter o sorriso gengival mesmo, né? Exatamente, né? A gente consegue perceber esse sorriso gengival até com menos idade. Pela estrutura mesmo da pessoa. Às vezes já é uma pessoa que vem de família esse sorriso, é hereditário, né? O sorriso gengival. Então, assim, isso aí a gente já consegue já encaminhar. Mas em alguns casos mesmo pode acontecer durante, né, a vida da pessoa. Na juventude não tinha e com o tempo criou uma hiperplasia, às vezes até por falta de higiene, uma doença. Porque a gengivite, problemas na gengiva, periodontite, isso é muito comum. É o que a gente busca para não ter, mas a prevalência é muito grande de problemas na gengiva, né? Sim, é comum. Então pode acontecer a qualquer momento. Agora, é uma vez só que a gente faz esse procedimento, depois a gente tem certeza que nunca mais vai precisar fazer, ou pode ser que a gengiva ali goste do lugarzinho que ela estava e ela volte a crescer? A grande questão aí, né, e é um problema para nós também, é que a gengiva que perdeu não nasce mais, né? Então, até nos casos de pessoas que traumatizam ali o dente, tem aquela retração gengival por trauma de escovação, acabou. O que subiu não desce mais. Não desce mais. E também assim quando você faz a cirurgia. Até no caso da cirurgia. Por isso que é muito interessante ter esse cuidado de remover, porque se tirou um pouquinho mais... acabou. Você tem que trabalhar com uma margem. Uma margem. Até porque depois que a gente faz a cirurgia e remove, tem o processo de cicatrização. Claro, imagina. Pode ser que nesse processo ela ainda
sobe mais um pouquinho, como ela também pode cicatrizar descendo um pouquinho no dente. E às vezes, como ela cicatriza um dente diferente do outro, pode ser que precisa fazer num retorno depois um retoquezinho. Mas por questão dessa cicatrização só. Tem perguntinha do público? Se tiver perguntinha, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós? Gilberto, aqui de São Paulo. Gengivas retraídas também podem ser recuperadas através da cirurgia plástica gengival? Boa pergunta, Gilberto. O doutor falou aqui que o que foi, já era. Exatamente, mas pode ser recuperado. Mas aí, no caso, com enxerto. Tá, então aí é uma outra coisa. Aí o objetivo é realmente fazer com que esse tecido cresça. Agora, não tem garantia, né? Não, o enxerto... Funciona muito bem. Funciona muito bem. Hoje em dia, com as técnicas novas, funciona muito bem. Tá? Muito bem mesmo. Porque gengiva é contorno. É contorno. Né? Gengiva é o contorno dos nossos dentes. Sim. Então, se você está buscando essa plástica como sendo ela mesma estética, pode ser que cresça um pouquinho a mais. Você faz o enxerto, cresce um pouquinho a mais, depois você vai lá e apara. Isso, exatamente. Pode acontecer. É bem artesanal, né? É. E tem casos de pessoas que têm muita retração em todos os dentes e tem aquele dente específico. Por algum probleminha ali, alguma doença, algum trauma, até mesmo de pancada ou infância. Dá para tratar. Dá para tratar, mas aí no caso com enxerto só, né? Não tem o que fazer, assim. Né? Removido da boca mesmo o tecido, inserido ali, dá o pontinho e aguarda. E assim, aí já é um pós-operatório mais chatinho, assim, complicado, tem que ter bastante cuidado. Porque ali ela precisa vascularizar, inserir junto com a outra para não ficar aquela gengiva solta, né, perdida ali, morta. Né? A gengiva que vem através de enxerto, ela assume a mesma coloração do que a outra que já estava lá? Assume. Fica perfeito. Ótimo. Agora vamos falar do dente. Quando você tem a margem ali, você tem mais gengiva cobrindo esses dentes. E você vai fazer essa cirurgia mais simples para ele, né? Para nós nunca é simples, mas para o especialista da gengivectomia. Quando você vai fazer essa retirada, a coloração do dente pode estar diferente? Difícil. Do dente é difícil. Sim, a parte que tá lá dentro do dente... Não sofreu... Não, porque aí a parte que tá lá dentro não sofreu as agressões. Não, então, não tem refrigerante, não tomou aquele suco que tinge até a alma. Então, eu imagino que esteja clarinho. Não, vai precisar... Normal? Normal. Vai estar a mesma cor do que estava exposto. Porque eu falei, uma coisa legal que você comentou sobre a cor é a cor da gengiva. Às vezes, pacientes que têm pigmentações gengivais, aquelas gengivas mais com tom de cores diferente, quando faz a gengivoplastia, ela volta tudo já mais vascularizada, rosinha. Isso é uma coisa que a gente deve se preocupar, então, principalmente na mudança da cor da nossa gengiva, né? Preocupar na cor em relação a processos inflamatórios. A cor da nossa gengiva é rosa clara. Se começou a ficar muito vermelho, tem alguma coisa errada. Uma inflamação, uma placa bacteriana, um tártaro. Mas tem casos de pacientes que têm mesmo a pigmentação diferente. Às vezes você sorri assim, né? Você pega um paciente e afasta o lábio, você vê próximo da gengiva uma cor mais roxa, mais escura, e lá em cima rosinha. E tem paciente que se incomoda com isso. Dá para corrigir. Então, você removendo essa gengiva, até faz um peeling, né? Um desgastezinho para aquela vascularização ali nova. Aí volta aquela coloraçãozinha melhor. Doutor, hoje com a internet, o tanto de coisa que tem, assim, absurda, de receitinhas caseiras, acho que vocês, dentistas, sofrem muito com isso, né? Porque sempre tem uma receita mágica para clarear dente, que pode até colocar a nossa saúde bucal em risco, né? A saúde do corpo todo, às vezes, né? Dependendo do que a receitinha propõe ali para você. Ter essa informação, né? E saber que se o dente está na coloração que você não gosta,
dá para fazer um clareamento. Que o clareamento pode ser feito de várias maneiras, mas sempre ele precisa ser acompanhado pelo dentista. Exatamente. Nós falamos aqui da cirurgia de gengiva, né? Ah, tô descontente. Não vai buscar uma receitinha na rede social, né? Você vai, no momento em que você for fazer sua profilaxia, sua limpeza, que deve ser a cada 6 meses, você vai lá, já tira essa dúvida. De repente, no mesmo dia, você pode sair de lá já com a situação melhor, né? Exatamente, exatamente. Não, na internet você vê muita coisa aí que não dá para seguir, né? Por mais que a gente fale, né? Eu acho que eu falo bastante aqui, mas às vezes eu recebo algumas perguntas e eu falo, não é suficiente ainda. A gente tem que falar mais, né? Não siga as receitinhas de rede social, pelo amor de Deus, né? Ainda mais em relação à saúde, né? Não, É às sério, vezes mancha, né? às vezes compromete uma boca que já está inflamada, uma gengiva que já está doente, às vezes. Colocar alguma coisa na boca que faz mal, na verdade, não vai fazer bem nenhum, né? Não, muito legal falar sobre isso. Agora, ainda sobre os tratamentos e a renovação do sorriso, né? Você enxerga hoje muito como um conjunto das possibilidades? Porque comecei falando da toxina botulínica. Eu não sei se depende de técnica, mas algumas aplicações de toxina botulínica para sorriso podem modificar demais o sorriso. Sim. Aí, se você gosta muito do desenho que a boca faz quando você sorri, pode ser que a toxina botulínica precise ser em menor quantidade. Sim. Ou nem seja recomendado, porque de alguma forma mexem como a gente com certeza. Sorri, né? Vai mexer com o músculo, né? Se você aplicar uma quantidade um pouco maior, paralisa o músculo. Imagina você querer sorrir e o lábio não levantar. Entendeu? Então, assim, é complicado, tem que ter muito cuidado para fazer. E hoje está muito em alta, né? A harmonização, então assim, é muito detalhezinho. O próprio preenchimento, a gente está falando de sorriso, e o preenchimento, até o preenchimento labial, faz parte também. Faz parte. De melhorar o sorriso. Sim, com né? certeza. O desenho do lábio muda muito o sorriso da pessoa, né? E aí você tem que estar afinado, isso que eu acho muito legal. Você vai escolher o profissional com quem você vai fazer qualquer tipo de procedimento. Você tem que estar, o senso estético tem que estar afinado com o profissional. Você tem que falar para ele o que você quer, né? Então, assim, se precisar de mais de uma consulta para você tirar suas dúvidas, faça. Exatamente. Para você poder explicar como é que você quer e ele te contar como é que ele acha que pode ficar melhor em você e o que ele pode te entregar também. Com certeza. Você tem que estar alinhado, porque, assim, hoje em dia, muitas pacientes, né? Colocando muitas, porque a maioria são mulheres, né? Então, assim, chega com uma expectativa muito alta no consultório, às vezes, né? Vê numa revista, né? Então, às vezes, chega com a imagem, ó, gostaria de ficar assim. Poxa, às vezes não é, né, uma questão que a gente não queira fazer, mas às vezes, assim, igual o que você está me mostrando, não dá. O seu rosto é diferente, né? Os seus dentes, posição, lábio, tudo. Então, é igual você falou, tem que estar ali com o dentista, entrar num acordo, fazer um planejamento bem feito, se possível, mostrar como vai ficar, né? Tem programinhas hoje que a gente consegue mostrar. É sem garantir resultado, mas para que você possa entender, olhando numa imagem, o que o profissional está te falando. E você sabe que as pessoas devem levar revista, fotos de famosos, né? E famosas. E se a gente observar essas famosas no começo da carreira, o que mais muda nelas é boca, dente, sorriso, né? E pode ser que você até consiga ficar mais parecido, mas não vai ser num procedimento só. Tem que ampliar essa arcada, tem que usar aparelho? Aí você vai, então, investir no aparelho, se é isso que você quer. Pode ser uma jornada longa. Às vezes a gente está falando de uma mudança na boca de alguém em 20 anos. Exatamente, né? Sim. Sim, às vezes essa mudança que ela quer envolve muita coisa. E também o quanto a gente está disposto a cuidar disso. Porque parece hoje muito que lente de contato vai resolver todos os problemas. Tem indicação para lente também, a gente cansa de falar aqui. E a pessoa tem que saber que uma vez que ela escolheu fazer lentes de contato, ela casou com lente de contato. Ela pode trocar formato, trocar cor, trocar tudo, mas ela tem sempre que tirar uma e colocar outra. Isso tem que ficar claro, né? Exatamente. Ela vai casar com a lente de contato. Dependendo dos casos ainda, né, que precisa fazer um desgaste um pouco maior,
Acabou. Hoje fala-se num desgaste muito pequeno, mas eu entendo que a pessoa que escolheu fazer tá muito confiante de que esse é o melhor. Legal. Mas é daqui até quantos anos a gente quer viver mesmo? É 90, 100? É daqui até lá, né? Exatamente. Não tira mais. É, isso mesmo. Eu adorei te receber. Você volta? Eu volto, Vamos falar mais de claro. saúde bucal, desses cuidados, para lembrar quem está em casa que a gente precisa frequentar o dentista, né? Muito se fala de investimento quando fala em dentista. Quanto mais você vai, menos você investe de dinheiro, seu desgaste também, porque quem não gosta de ir ao dentista tem trauma. Então, tem maneiras de trabalhar isso também, de modo que você possa ter uma saúde, não só bucal, mas sistêmica, do corpo todo, muito boa, fazendo o que a gente tem que fazer, os nossos compromissos, né? Eu vou deixar o Instagram, @AnaVoiClínica. AnaVoiClínica. Tô sempre por lá, viu, doutor? Então, aí, ó. Adorei te receber aqui. Muito obrigado. Venha sempre, viu? Venha sim, obrigado. Aproveitar para mandar um beijo para a doutora Amanda. Doutora, venha me visitar também. Vem aqui que eu quero te entrevistar, tá bom? A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o bate-papo é sobre dieta de bariátrico. Até já. Nós estamos de volta nesse bloco para falar sobre dieta de pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 3337 5886. Para falar desse tema, eu tenho o prazer de receber o Dr. André Weinert. Ele é médico nutrólogo. Doutor, que alegria te receber aqui. Obrigada por ter vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite, né? Vamos tirar dúvida, falar sobre bariátrica, né? Tão legal, tão bom, eu adoro. Muito bom esse tema, porque as pessoas que passam pela cirurgia bariátrica precisam saber que elas precisam de um acompanhamento, um segmento diferenciado. Sim. E acompanhar de maneira próxima, que vão ser acompanhadas de maneira próxima também. Isso é ótimo. Qualquer pessoa deveria fazer um acompanhamento próximo assim, né? Eu acho que, assim, na verdade, se a gente pegar metade da população brasileira está acima do peso, né? Assim, mais de 50%. Então, isso já é um sinal de alerta que as pessoas já deveriam se cuidar. Sim. E 20% dessas pessoas, da população é obesa, né? Então, já teria indicação de ter, pelo menos, algum tipo de terapia. E quando a gente fala de cirurgia bariátrica, ainda, infelizmente, hoje no Brasil, uma pequena porcentagem da população ela é submetida à cirurgia. Então, não é a grande rotina, né, no Brasil e no mundo ter a cirurgia bariátrica como a principal forma, uma das formas de se tratar a obesidade. Mas não é só isso, né? É uma pequena. Se você pegar hoje pelo SUS, 1,5% da população, né, que tem indicação de cirurgia é submetida à cirurgia bariátrica. Mas mais importante que eu acho que disso tudo é que o paciente que vai começar, que é elegível para uma cirurgia bariátrica, ele tem que começar a se tratar não é no pós-operatório, é no pré, é antes da cirurgia. Mas também essa parte educacional de saber que a cirurgia faz parte do tratamento e não é a solução final de todos os problemas, isso também é muito importante, né? É importante, tanto que hoje, praticamente, né, isso tem melhorado em alguns aspectos e infelizmente era vendido, né, até pela classe médica, como a resolução dos problemas, e não é. Né, tanto que hoje praticamente 25% ou 30% dos pacientes que são submetidos à cirurgia têm um grau de reganho de peso, às vezes reganho peso inteiro, completo. Eu pego muito paciente no meu consultório que fez a cirurgia bariátrica e já reganhou todo o peso que ele perdeu, ele conseguiu reganhar. Então, essa educação, essa motivação, essa educação e esse acompanhamento desde antes, a curto prazo, a médio prazo e principalmente a longo prazo, que eu acho que faz toda a diferença. Porque senão a pessoa vai entrar naquela de, eu vou fazer alguma coisa para resolver o meu problema. E se não resolve, eu falei, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Então, ela acaba se perdendo de entender que a obesidade, que o tratamento da obesidade cirúrgico, a cirurgia bariátrica, que foi o que você falou muito bem, ela é uma parte do tratamento, ela não é o tratamento inteiro. Né? Senão seria muito fácil. Engordou? Faz a cirurgia que resolve. Engordou? Faz a cirurgia que resolve. E a gente sabe que não é a realidade hoje, nem aqui no Brasil, nem no mundo. Legal.
a técnica utilizada na cirurgia bariátrica é uma informação que é importante para você quando você chega, pega esse paciente para acompanhar, você não conhecia ele antes, ele fez, ele pode te encontrar em qualquer parte do caminho, estou imaginando, tá? Depois a gente fala dos que reganharam esse peso, que existe muita dúvida e muita gente que acha que não dá para fazer mais nada, porque eu já dei ali a última tacada que era a cirurgia, não consigo fazer mais nada, preciso me acostumar, sofrer com esses problemas, a gente vai falar sobre isso, mas é importante saber. Quem é submetido pela cirurgia bariátrica, pelo menos os que eu conheço, costumam saber que técnica foi usada. Mas essa é uma informação que tem que chegar até você que vai acompanhar? É uma informação fundamental, né? E que nem sempre no meu consultório isso acontece. Às vezes o paciente, eu não sei, eu não lembro, eu não sei se eu tirei, o que eu fiz. Hoje, né, a importância hoje aqui no Brasil, a gente praticamente tem duas técnicas que são feitas, né? Que é a gastrectomia vertical, que o pessoal conhece como sleeve, e o bypass, né, que é Y de Roux, né? Então, existe uma diferença muito grande. E é importante também, muitas vezes, eu saber, porque existem pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, com técnicas diferentes. Por que é importante? Porque existem, né, dentro dessas duas técnicas, existe a técnica que existe só uma restrição do espaço do estômago, que é o sleeve, ou seja, o cirurgião, ele faz a cirurgia, ele tira uma grande parte do estômago do paciente, mas não mexe em mais nada. E o paciente que é submetido ao bypass, ele além de tirar uma parte do estômago de uma maneira diferente do sleeve, tem um desvio do intestino. Isso muda tudo. Por quê? Porque existe alterações, principalmente no metabolismo de vitaminas, de nutrientes, que para mim faz toda a diferença na hora de repor. Para o paciente também tem uma diferença até na própria perda de peso, tem uma diferença no início da evolução da dieta. A perda de peso ela vai acontecer independentemente de seu sleeve ou bypass, claro que depende do paciente, né, que a gente está falando, deixar isso bem claro. Mas no meu consultório é importante até para eu saber quais as condutas que eu vou tomar, com o que eu vou me preocupar, se eu vou me preocupar muito com algum tipo de vitamina, se o paciente ele vai relatar alguns sintomas que muda de um para outro, né? O famoso dumping, que às vezes dá muito mais no bypass do que no sleeve. Então, existem diferenças tanto na técnica cirúrgica quanto na possibilidade de perda de peso, no reganho de peso, que a gente vai falar mais para frente, mas também em quais aspectos que eu vou pegar mais para poder trabalhar esse paciente. Então, é fundamental saber. E é fundamental, né, até na hora de decidir, não é... A gente às vezes fica com essa coisa, mas quem decide qual tipo de cirurgia vai ser feita? É claro que o cirurgião ele pode colocar se tem alguma contraindicação em alguma técnica ou não, né? Se o paciente, por exemplo, tem um refluxo muito grande, geralmente é o bypass que é eleito, não o sleeve que pode piorar o refluxo. Então, existem algumas nuances de técnica, mas essa definição muitas vezes é tomada em conjunto. Então é importante que o paciente ele entenda a diferença das técnicas, entenda o que vai acontecer com ele e que ele traga isso para mim, essa informação, que é fundamental. Legal. Muito legal. Espera-se, né, costuma-se esperar uma perda de peso e aí você tem ali um momento em que perde mais peso e depois vai havendo uma redução e aí estaciona e existe o que era esperado lá no começo, o que você conseguiu atingir e isso gira em torno mais ou menos de 1 ano. Sim. Essa velocidade do resultado, se esse resultado, porque aqui eu imagino que você possa fazer tudo direitinho, nutricionalmente falando, ou você possa continuar perdendo peso, porque você vai ter uma restrição ali de algum jeito, mas comendo muito pior, com a qualidade muito ruim. Isso tem impacto, que não nesse primeiro momento, mas para o que vem depois? Nutricionalmente falando, de desabsorção, que vocês falam bastante. Tem totalmente, você foi perfeita, né? Você pegou um dos vários pontos, né? Então, quando a gente fala de emagrecimento, existe não só a quantidade, mas a qualidade daquilo que o paciente vai comer, os horários que ele vai comer, o exercício que ele vai fazer, o descanso. Então, o sono é importante para você recuperar, a qualidade nutricional do alimento. É diferente você comer um prato com a proteína de boa qualidade, uma salada que seja de 400 gramas um prato, ou você comer 150 gramas de uma lasanha congelada que você pega. Então, estou comendo bem menos em quantidade, mas a qualidade, a densidade nutricional e a qualidade de um prato para outro muda demais. E isso faz toda a diferença, principalmente
inclusive no primeiro ano, que muitos pacientes não conseguem perder peso no primeiro ano. Existem pacientes que têm dificuldade de perder peso mesmo com a restrição, né, da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ele come pouco, mas ele come mal. A quantidade, o valor calórico é muito ruim. Então, essa jogada de quantidade, mas principalmente de qualidade, faz a diferença. Porque também nos pacientes que têm uma desabsorção, você precisa dar um aporte maior de vitaminas, de nutrientes. E os pacientes que comem mal, geralmente são os pacientes que deixam de acompanhar, são os pacientes que deixam de tomar os polivitamínicos, são os pacientes que deixam de fazer as reposições, são os pacientes que não fazem exercício. Então, são os pacientes que daqui a 4, 5 anos Vão te procurar. vão me procurar. E aí não precisava ter passado por isso, era só fazer melhor, né? Nem que não fosse perfeito, mas que você tivesse... pisasse menos na bola no processo, né? Porque acho que também faz parte a pisada na bola, né? Faz diferença o acompanhamento? Porque aí a gente, né, existe um acompanhamento que é preconizado, que os nossos cirurgiões bariátricos costumam falar aqui, que envolve inclusive psicólogo. Faz diferença de quem te acompanha e tá lá ainda fazendo acompanhamento com psicólogo, né? Tá fazendo um segmento, uma manutenção, e aqueles que não estão? Porque o corpo é tudo, né? Então, de repente, é uma pessoa que passou a vida inteira sofrendo bullying. É claro que ela desejava essa perda de peso, para a saúde principalmente, mas a imagem fica diferente. Aí a chance de haver um boicote da própria pessoa, né? É inconsciente, a pessoa ela não pensa sobre aquilo, mas isso pode acontecer, você percebe isso. Paciente que está melhor assistido leva mais em consideração, inclusive, as tuas orientações? Tudo que o paciente consegue colocar dentro de uma grande equipe interdisciplinar faz toda a diferença. Tanto que hoje, se você pegar, né, se a gente sair um pouco até da cirurgia e falar de medicações que ajudam a anti-obesidade, uma grande parte das medicações elas agem no nosso cérebro, né? Elas agem nos neurotransmissores, que são substâncias que regulam muito do nosso humor, das nossas vontades, das nossas tendências a querer por uma recompensa, né? Querer comer por recompensa. Então, quando a gente fala de pacientes que ganham peso, existem também perfis. Tem o paciente que come o dia inteiro, tem o paciente que belisca, tem o paciente compulsivo, tem o paciente que acorda para comer. Então, muito disso está ligado ao emocional, né? Mulheres, quando estão no período pré-menstrual, tendem a comer um pouco mais. Então, você vê que o nosso cérebro ele regula muito isso. E quando o paciente também começa a perder peso, existe uma coisa, o nosso cérebro, lá tem um centrinho chamado hipotálamo no nosso cérebro que ele regula nosso peso. E para ele, essa perda de peso é ruim. Então ele vai começar a te boicotar também. Quando você começa a perder peso, começa a ter um boicote do seu cérebro em relação à perda de peso. Porque ele imagina e fala, o André não está comendo, ele deve estar doente. Tá no deserto, Exato. Vamos ajudar esse corpinho. Não, era para perder peso mesmo. Exato. Então o que ele faz? Ele começa a te dar mais vontades, ele começa a fazer com que você comece a querer se boicotar. Isso faz, mesmo com o paciente de cirurgia bariátrica, faz com que tenha uma diminuição da perda de peso, uma facilidade no reganho. Então o paciente que faz acompanhamento psicológico, faz acompanhamento com a nutricionista, faz acompanhamento com o nutrólogo, faz acompanhamento com o cirurgião, que consiga entender que tudo isso faz parte do metabolismo dele, ele vai ter a chance dele conseguir ter um sucesso é muito maior. Agora o paciente que, não vou no psicólogo porque eu acho que é besteira isso que ele fica falando, e não é, né? Os centros de fome, a fome emocional está muito ligado às nossas emoções, né? O emocional está muito ligado àquelas nossas vontades, às ansiedades. Então, trabalhar todas essas vontades, as ansiedades, acontece muitas vezes dos pacientes não conseguirem comer. Então, existem relatos de pacientes que acabam virando alcoólatras, existem pacientes que acabam trocando por jogo, trocando por outros tipos de vícios, uma vez que ele não consegue colocar o vício da comida mais acertadamente. Então, trabalhar a parte psicológica, e isso unido a um bom processo nutricional, comer direitinho nas horas certas, foi o que você falou no começo, sem aquele estresse, sem aquele pavor, mas tendo equilíbrio, fazendo exercício, comendo legal, comendo direito. Mas eu vou numa festa, me deu uma vontade de comer. Tá tudo bem, dia seguinte você volta, você tem esse ponto de equilíbrio que é o que vai fazer a diferença. Agora, se não acompanhar nada e achar que tudo é culpa dos astros, tudo é culpa da chuva, tudo é culpa do cirurgião, do nutrólogo ou da psicóloga que não quer. Da técnica que foi feita, quando você estava explicando a técnica, se a pessoa não foi inserida nesse movimento do cirurgião, se começar a dar errado ou que ela não está seguindo tão bem, ela fala, tá vendo, foi a técnica, fizesse a outra, tinha dado certo.
como é importante ter a participação, ter a pessoa consciente daquilo que ela está fazendo, né? Agora, pensar na obesidade como doença crônica e pensar que a cirurgia é uma ferramenta nesse combate, nós não estamos impossibilitando o paciente que passou por cirurgia bariátrica de continuar seus tratamentos, até porque as pessoas podem ter objetivos e entram para a cirurgia com pesos e IMCs diferentes, né? A gente não está tirando de possibilidade que elas continuem ou que elas comecem a fazer um tratamento medicamentoso contra a obesidade. De jeito nenhum. Tá. Né? A cirurgia bariátrica não interfere em outros tratamentos que sejam, a princípio, de diabetes, de colesterol, que, claro, a tendência é melhorar, né? De tireoide, qualquer outro tratamento. E mesmo são pacientes que estejam em tratamento medicamentoso da obesidade, a depender do medicamento, né? Tem medicamentos que a gente dá uma segurada no início, vê a evolução desse paciente, mas uma coisa não impede a outra. Né? Inclusive, tenho muitos pacientes de cirurgia bariátrica que estão indo bem, que a gente continua com um tratamento medicamentoso, que a gente faz, além das suplementações, mas é importante também que até para a ação do remédio, ele tem que suplementar, porque se ele não tiver suplementação, é importante, nós não somos o que nós comemos, nós somos o que nosso corpo aproveita do que a gente comeu. Legal. Então, se você tem, né, uma cirurgia que te desabsorve, você não suplementa, por mais que você tente tomar um remédio legal ou comer alguma coisa, não vai absorver. Tudo que entra vai sair. Então, você não aproveitando, entre aspas, a mesma coisa que você não tiver comido. Então, aproveite bem aquilo que você está comendo. E essa falta de vitaminas e minerais pode dar mais fome? Então, pode não ser, na verdade, a fome. A pessoa está desnutrida. Sim. Existe uma coisa chamada síndrome da fome oculta. Já ouviu falar? Né? A síndrome da fome oculta, às vezes os pacientes confundem com ansiedade. Porque nada mais é do que, às vezes, alguma deficiência nutricional que o seu próprio corpo fala. Está faltando tal nutriente, a gente precisa colocar aqui para repor um ferro, um cálcio, alguma coisa que seja. Então, isso gera na gente a necessidade de comer algum alimento que seja rico naquilo e a gente muitas vezes confunde isso. Né? Então, a gente começa a ter algum certo grau de confusão e às vezes, mas eu fui no médico e fiz o exame de sangue e o exame de sangue também não me deu nada. Aí tem um outro ponto, a gente não trata o exame de sangue, vai tratar o paciente. O paciente tem sinal, tem sintoma de alguma deficiência, mesmo que o exame de sangue não mostre tal deficiência, nós vamos conversar, correr atrás. A anamnese é importante, o exame físico é importante. Por isso que o paciente está ativo dentro desse grande processo, ele é parte do processo, ele não é a pessoa que tem que ficar passiva, ele é uma pessoa que tem que estar ativa dentro disso, porque tudo vai girar em torno daquilo que ele fizer. Se ele correr atrás e for atrás de todos os profissionais para que ele tenha esse benefício, nossa, vai ser fantástico. Se ele ficar parado, não vai dar certo. Se a gente puder falar, isso não é fator, né? Eu acredito que isso não deva ser o pensamento do paciente, mas pode ser uma maneira de levantar questionamento quando você está no processo para fazer a cirurgia bariátrica. Mas se você pudesse dizer dessas duas técnicas, qual que precisa repor mais nutriente, suplementar mais, dá para dizer? Dá. A técnica de bypass, ela é uma técnica que ela é restritiva e ela tem a parte desabsortiva, né? Ou seja, é uma técnica que, além do paciente, né, o estômago do paciente fica do tamanho de uma colherinha, então é bem pequenininho mesmo, né? E ele fica, aí o cirurgião, ele vai pegar essa parte de cima do estômago e ele vai fazer uma anastomose, ele vai costurar com uma parte de baixo que ele puxa do intestino. Então tem um desvio de uma grande parte do estômago desse paciente não vai passar comida, uma parte do início do intestino desse paciente não vai passar comida. Então, além de ter um intestino pequeno, ele vai ter um desvio. Então, isso acaba tendo uma desabsorção maior. Nesse tipo de cirurgia, obrigatoriamente, a gente faz reposição de praticamente todas as vitaminas, né? As hidrossolúveis, as lipossolúveis, a vitamina A, a vitamina D, a vitamina K, dentre todas as vitaminas. Por que acontece isso? Porque uma parte desse trato gastrointestinal que fica fora de onde vai ter absorção de comida, ele é responsável, entre aspas, por uma absorção mais facilitada de certos nutrientes, né? Então, o ferro, por exemplo, ele é melhor absorvido no final do estômago, no começo do intestino. Entendi. Então, é por isso que muitos pacientes acabam fazendo muita deficiência de ferro, não só porque ele come pouco, mas porque ele perde a área de absorção. A vitamina B12 desses pacientes também acaba ficando muito baixa, porque no final do estômago é onde
tem a liberação de um fator que ajuda na absorção de B12. Então, acaba esse paciente perdendo. No paciente de sleeve, ele tem uma diminuição do estômago, mas não tem um desvio. Então, ele consegue ter, apesar de comer menos, ele consegue ter todo o intestino à disposição para ter essa absorção. E no bypass não. Então, no bypass, ele tem uma necessidade maior de reposição. Então, é o nutrólogo que vai dizer qual é a suplementação, que reposição é essa de vitaminas, minerais, em que dose, é com você isso, porque existe muita confusão. Ah, então eu vou no nutrólogo, aí não vou no nutricionista. Não, o nutricionista faz o cardápio, né, os alimentos, quantidade e tal. Claro que o nutrólogo também traz um pouco dessa informação, mas deve ser fundamental também fazer parte da equipe um nutricionista ou uma nutricionista. Mas é com você a questão da suplementação. Se vai ter que fazer mais ferro aí durante o ano, se B12 tem que suplementar mais. É com você essa parte. Se vai ser via oral, se algum paciente vai precisar fazer de uma outra maneira. É fundamental assim, nutrólogo e nutricionista a gente trabalha junto, né? A nutricionista ela faz todo o plano alimentar e é importante a gente sempre, mesmo que não seja, por exemplo, na minha clínica eu tenho os meus nutricionistas, mesmo que o paciente não acompanhe, eu tenho que ter o contato com o nutricionista dele, porque tem toda a parte também de macro, né? De proteína, de gordura, de carboidrato, toda essa distribuição. E aí, dentro do consultório, o nutrólogo, o que a gente consegue trabalhar? Dentro de fazer um bom preparo pré-operatório, porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, a gente já faz reposição antes da cirurgia. Porque o paciente obeso é um paciente inflamado, um paciente que absorve mal, já é um paciente que vem com B12 baixo, com ferro baixo, com tudo para baixo. Então a gente tem que fazer as reposições necessárias. E aí, no pós-operatório, nós vamos ver toda a parte de muscular, a parte óssea é importante, porque muito paciente acaba perdendo massa óssea, fazendo osteopenia, osteoporose, principalmente as mulheres. Por conta de uma série de deficiências. Então, esse acompanhamento com o nutrólogo antes, durante e principalmente depois, para a gente ver o que está faltando, o que não está, junto da nutricionista, porque a nutricionista consegue calcular o que ele está precisando, quanto ele está comendo, e eu, através disso, consigo, né, manejar melhor o quanto ele está ingerindo e o quanto ele precisa ainda ingerir, além do que ele está conseguindo pela nutricionista. Então, é um trabalho conjunto, nutrólogo e nutricionista. É para a vida toda esse acompanhamento, a gente já entendeu. Enquanto a pessoa quiser estar bem, ela tem que fazer esse acompanhamento. E estou entendendo que, de acordo com cada paciente, em que estágio que você pega esse paciente, você vai espaçar um pouco mais esse acompanhamento ou pedir para que ele volte e refaça, inclusive, os exames de sangue mais cedo. Sim, no início a gente faz, né? O primeiro mês, alguns exames no terceiro mês, depois no sexto mês, depois no primeiro ano. Vamos pegar um paciente que está indo tudo bem, não tem nenhuma necessidade de uma reposição maior. Aí depois, a cada uma vez por ano, pelo menos eu peço para ele voltar, para observar, para a gente fazer esse controle. Agora, tem pacientes que têm uma necessidade de fazer reposições mais agudas. Aí, né, a gente pode fazer ou via oral, pode fazer intramuscular, muitas vezes tem que fazer reposições endovenosas, então fazer reposição na veia. Muitas vezes tem muito paciente que faz principalmente o ferro, né? A gente vai falar muito do ferro endovenoso, porque tem uma perda, porque não absorve, porque come pouco, então tem essa necessidade de fazer algumas reposições. Mas aí é a individualização do tratamento. Mas pelo menos, se estiver tudo bem, tudo certinho, aquele paciente obediente, pelo menos depois do segundo ano de cirurgia, uma vez por ano o acompanhamento, né? E, claro, se tiver algum problema no meio do caminho, pode voltar sem problema algum. Se antes disso, tá tudo bem, mas se antes disso, aquele cansaço extremo, né? Então já vindo com sintomas, aí não consegue concentração, perdendo memória, já sabe, tem que voltar mais cedo para refazer ali os exames, continuar o tratamento, porque às vezes é a hora de fazer aquela reposição mais power, né, doutor? Exatamente, né? E os pacientes às vezes sentem, muitas vezes eles já tomam remédios antes e a gente precisa fazer ajuste nas medicações, até nas medicações, por exemplo, de tireoide. É muito comum o paciente pré-bariátrico está tomando uma dose alta de levotiroxina, começa a emagrecer, ele começa a sentir também algumas coisas, a gente começa a confundir se é deficiência de vitamina, nós vamos dosar a tireoide está desregulada por conta do emagrecimento, tem que mexer na dose das medicações, então tudo isso é importante. Se ele entender isso, ele vai tranquilo, ele vai super bem, ele vai sem necessidade de ter as restrições que ele tinha antes, com a vontade de preciso emagrecer, não vou na festa, não vou fazer. Ele vai entender que ele pode viver muito bem, mas viver com muito mais
saúde, viver bem, viver tranquilo, fazendo exercícios, né, tendo uma noite boa de sono, para de roncar, a esposa para de reclamar, ou o marido para de reclamar, né, a família vive muito bem, até porque hoje a gente sabe que, principalmente quando os pais são obesos, as crianças tendem a crescer obesas, e quando você muda isso, você muda todo o cerne familiar, você melhora a alimentação da família inteira, então não é só o paciente, você consegue fazer com que o paciente enxergue muito além do que só o próprio umbigo, às vezes. Ele começa a ter uma visão muito mais ampla e familiar disso. Você volta? Volta para a gente falar de reganho de peso pós-bariátrica e também de gestação pós-bariátrica. Acho que pode ser uma boa aqui da gente conversar. Obrigada por ter vindo, doutor. Eu que agradeço. Foi uma alegria, aprendi muito. Vou deixar o Instagram, @AndréNutrólogo, facinho. @AndréNutrólogo. Lá no Instagram você encontra o perfil do doutor. Volte sempre, viu? Muito obrigado. Boa tarde. A gente fica por aqui. Tem excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Tchau.